Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, estamos aí, mais um dia 26 de novembro, mais uma tarde que vamos estar compartilhando sobre o novembro da virada. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Joelma já está aí, a paz querida, vai ser nossa convidada de hoje. Que você possa, ontem, se você não assistiu a live de ontem, você precisa dar um pulinho lá e assistir. Ontem esteve conosco o pastor Isaac, Deus usou ele poderosamente. Eu tenho certeza que hoje é um dia que estamos sorrindo pelo poder da nossa fé. Amém? Então sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Mariângela, paz do Senhor, querida, Mariluce, Lilian, Sandra, uma excelente tarde para vocês. Aqueles que já estiveram de manhã também, tivemos uma manhã abençoada. Sandra Diniz, a paz do Senhor. Irmã Magda, a paz, muito boa tarde. Que Deus os abençoe poderosamente. Ingrid também, está chegando aí, paz do Senhor. Já aperta aí no aviãozinho, manda essa live aí para o seu amigo, para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra do Senhor que tem sido liberada. Amém? Magda, ontem foi forte demais, graças a Deus. É verdade. Quem esteve aqui ontem? Põe aí, eu estava ontem. Você aí, e compartilha aí aquilo que Deus falou contigo no dia de ontem. Quero ver se você vai lembrar aí. Você que estava ontem, coloca aí o que você, se você estava e o que Deus falou com você. Vamos ler um pouquinho aí daquilo que Deus gerou nos nossos corações no dia de ontem. Foi uma palavra abençoadíssima, muitas pessoas depois comentando que foram poderosamente abençoadas. Luciana, boa tarde, querida. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda. Postei ontem depois, lá, quando eu postei a live, né? Coloquei lá também os tópicos, as chaves liberadas ontem sobre as nossas vidas. E igual a Lilian botou aí, a principal frase que o pastor Isaac compartilhou conosco: amanhã é dia de sorrir. Então foi uma tarde poderosa. Ó, a Sandra também, hoje é dia de sorrir. Boa tarde, Cássia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Pessoal chegando aí. Esse horário é um horário até que bom, tem um grupo bom, consegue estar conosco. Muitas pessoas também assistem depois, né? Acabam comentando, pastor, assisti depois. O bom do hoje da ferramenta de poder deixar salvo, né? É que as pessoas conseguem assistir depois. E estamos aparecendo aí, gente. Daqui a pouco vocês vão cansar de me ver, porque igual o pastor Arnaldo na semana passada, estou aparecendo de manhã, de tarde, de manhã e de tarde. Mas tem sido uma bênção. Particularmente as lives da manhã, né? Que estão durante todo o ano, né? Ano passado, esse ano. É uma manhã muito especial poder estarmos juntos compartilhando. Ano passado lemos a Bíblia toda, né? E esse ano focados nos evangelhos. E é uma necessidade que nosso coração tem, porque uma vez que professamos que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, o mínimo que nós precisamos saber é conhecer um pouco sobre esse Cristo, né? E podendo parar para olhar sobre aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração através dos evangelhos, tem sido também poderosíssimo. Creuza, boa tarde, muito boa tarde, querida, paz do Senhor. E aí, como é que está essa vida americana? Que Deus abençoe vocês nessa terra, que retornaram, que Deus possa prosperar, que seja um tempo de graça na vida de vocês. Magda botou um tempo de santificação. Isso, falamos ontem sobre santificação. Boa tarde, Laude, seja bem-vinda. Graça e paz. Sandra, é um prazer, nossos pastores, louva a Deus pela vida de todos. Amém.
É um prazer nosso servir vocês aqui pelas manhãs. Obediência, ontem também o pastor Isaac falou bastante sobre santificação e obediência, pilares fundamentais para viver um tempo de virada nas nossas vidas. Então manda aí, gente, manda aí perto do aviãozinho aí, tem gente que só vai ver se tu mandar para ele mesmo, se tu compartilhar com essa pessoa, compartilha com ela aí, para que ela possa entrar e desfrutar também daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Às vezes o pessoal perde a hora também, entra um pouquinho depois, mas faz parte. Tem sido um tempo abençoadíssimo. Beber minha água aqui, porque hoje a minha garganta está um pouco cansada, mas vamos firme e forte. Bom, vamos orar? Quero orar por você e logo depois vou estar convidando a Joelma, que vai ser a nossa convidada de hoje. Ela era a nossa convidada de segunda-feira, mas infelizmente a nossa conexão, a luz dela acabou bem na hora que ela ia entrar, a conexão ficou um pouco ruim, ela não conseguiu participar, mas hoje ela está aí também, então vou chamá-la, ela vai se apresentar melhor, mas ela é alguém que tem o prazer que eu tenho o prazer de ter servir com ela ali na Central. Caminhamos juntos no GCEL, é alguém que inspira, alguém que você tem claramente na vida dela o testemunho de uma caminhada com Deus. É um prazer servir com ela. Então, vou estar chamando ela já, mas agora eu quero orar por você, pela sua vida, por esse mês e também abençoar a vida da Joelma que vai estar conosco. Pai, eu quero te dar graças por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar sobre o teu poder nas nossas vidas, para compartilhar sobre aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem se movimentado e como que o Senhor pode, pelo poder de uma palavra, virar a nossa história, virar a vida da nossa casa, da nossa família, como o Senhor é um Deus fiel, que nos direciona a viver de maneira plena aqui nessa terra também. Obrigado por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe os teus filhos, que a tua mão esteja estendida sobre a vida deles. Senhor, agora de maneira especial eu quero pedir que aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que há muito tempo já deixaram de sonhar, já têm sonhos que são até sonhos do céu, mas que parecem impossíveis, que eles possam ver o Deus que realiza sonhos, o Deus também que opera em nosso favor, que nos abençoa. Eu quero de maneira especial profetizar que aqueles que já não sonham mais, já tinham desistido de viver cumprimento de promessas sobre as suas vidas, já tinham, Senhor, abandonado essa caminhada, já tinham se esquecido, que a partir de hoje eles possam voltar a sonhar e a desfrutar daquilo que o Senhor tem para eles, que o Senhor resgate sonhos, que o Senhor traga direcionamento, que o Senhor traga convicção de que o Senhor ainda é um Deus presente que trabalha por aqueles que neles creem. Como diz a tua palavra, que o Senhor é o guarda de Israel, que não pestaneja os seus olhos, que não dorme mais 24 horas, todos os dias tem cuidado de nós, tem nos colocado para aqueles que se submetem à tua vontade num lugar de perfeição, de graça, aonde o Senhor tem nos levado, no centro da tua vontade. Então, que aqueles teus filhos que deixaram de sonhar, que estão afastados, que eles possam ser alcançados pela tua mão poderosa e que o Senhor possa, nessa tarde de quarta-feira, restaurar sonhos, restaurar propósitos, restaurar direcionamentos, fazer infinitamente mais como a tua palavra tem nos ensinado. Toma, Senhor, a vida da Joelma diante de ti, ela que é um canal de bênçãos, Senhor, que ela seja usada poderosamente nessa tarde de quarta-feira. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Jô, manda um oi aí
para eu te convidar para aparecer aqui, que aí eu já te convido, mandar o convite e você entra conosco aí. Pronto. Hoje vai, hein? Em nome de Jesus, hoje vai estar conosco. Aí, agora sim. Agora sim, pastor. Glória a Deus. Seja Boa tarde. bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Tenho certeza que Deus colocou algo poderoso no seu coração. E aí, se Amém. apresenta e pode ficar à vontade para compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem falado com você. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor. Obrigada pelo convite, né? Me sinto honrada e ao mesmo tempo como Gideão, né? Me senti assim, Senhor, né? Temos tido aí uma turma de peso mesmo. Homens e mulheres de Deus abençoados aí trazendo uma palavra profética para as nossas vidas durante essas lives, né, durante esse propósito. E eu agradeço a oportunidade que a minha é confiada. Obrigada, pastor Wesley, né, a minha igreja central de Petrópolis. A paz a todos os irmãos e irmãs presentes. Bom, eu sou Joelma Lacerda, né? Alguns carinhosamente me chamam de Jo. Eu sou missionária também, né? Já tenho um tempo, né? Eu me converti na Central, tive o prazer de ser pastoreada pelo pai do pastor Wesley, pelos tios também, né? Então, eu vi, né, o pastor Wesley menino e hoje, né, eu tenho a grata satisfação de caminhar com ele, de aprender com ele. E apesar de ser jovem, né, é um jovem cheio de Deus, cheio da unção de Deus. E eu aprendo muito com o pastor Wesley, com a Isabela, e eu só tenho a agradecer ao Senhor. É um prazer tê-la conosco. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Bom, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E esse termo, né, quando a gente fala virada, né, no sentido figurado, traz para a gente uma conotação de mudança, de transformação. Né? Você realmente sair de um estado e ir para o outro. E, de alguma forma, todos nós buscamos por constantes mudanças e transformações na nossa vida. Há áreas nas nossas vidas que sempre vão precisar de mudança, que sempre vão precisar de transformação. E, às vezes, na maioria das vezes, né, esse grande desejo nosso por mudança, por transformação, se dá por coisas, por conquistas e por realizações pessoais. E muitas delas também estão ligadas, atreladas às promessas que Deus tem para a nossa vida. Deus nos fez promessas. E, às vezes, parece que a tão esperada virada que nós queremos ter, parece que não acontece. Entra ano, sai ano e as coisas parecem que estão da mesma forma. Não acontece nada. Não sei quantos de vocês, às vezes, já passaram por isso e têm essa sensação de que estamos, às vezes, andando em círculos, né? Não saindo do lugar. E o porquê disso? Se Deus tem promessas na minha vida, né? O que pode, então, estar me impedindo de vivenciar, de experimentar essa virada na minha vida? E eu quero refletir sobre isso, porque às vezes parece assim que nós estamos fazendo tudo certo, estamos seguindo os passos, e nada acontece. E eu quero refletir junto com vocês nessa oportunidade, dentro, né, da história do povo de Israel. Deus está falando nesses dias, né, dentro da história do povo de Israel. E durante a escravidão, o povo estava no Egito, foi escolhido o povo de Israel para ser uma nação que viesse a refletir a glória de Deus, a tal ponto que as demais nações da terra pudessem vir a conhecer o Deus de Israel através daquilo que o povo fosse refletir, através da obediência aos mandamentos. Então, o povo foi escolhido, né, dentro de uma visão do Antigo Testamento, que a gente chama que é uma visão centrípeta, né? O povo foi chamado para ser uma grande nação, para ser um referencial, e através disso atrair os povos da terra para ter o conhecimento de quem era o Deus verdadeiro de Israel.
Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Mas por cerca de 400 anos, quando estavam nesse preparatório de Deus, o povo estava esperando também por uma virada. 400 anos cativos, subjugados, com uma promessa de uma nova terra, Canaã. Então, o povo estava ali necessitando de uma virada. E a gente vai ver que lá em Êxodo capítulo 2 e também capítulo 3, até que o clamor do povo sobe perante o Senhor. E Deus responde esse clamor através de Moisés, aquele que foi escolhido para libertar o povo do Egito. E aí a gente vai avançar um pouquinho na história e a gente vai ver que lá em Êxodo 13, versículo 17 e 18, vai nos falar que quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Mas Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo ao quê? A rodear pelo caminho do deserto, o caminho do Mar Vermelho. O que nós vamos perceber aqui? Que havia pelo menos dois caminhos que levariam ao mesmo destino, correto? Um pela terra dos filisteus e outro pelo deserto. O caminho mais rápido, segundo o que o próprio Deus falou, né, e segundo os historiadores, o caminho mais rápido que eles conseguiriam fazer, levando em conta aí, né, algumas paradas, enfim, em torno aí de 15 dias, um pouco mais. Mas o caminho, o trajeto escolhido, calculado por Deus, foi o deserto. Normalmente levaria um pouco mais. Porém, a rota ela precisou ser recalculada várias vezes, fazendo com que o tempo do percurso se tornasse mais longo. E aqui eu entendo que a virada de chave que precisamos ter, primeiramente, é interior. Por quê? Porque o povo ele foi liberto do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Foi uma libertação física, mas Deus sabia que havia comportamentos, que haviam padrões, haviam hábitos que precisavam mudar de dentro para fora. A nação que Deus escolheu para fazer a diferença precisava ser íntegra em todos os passos, em todo o seu modo de viver. Mas eles estavam ainda carregando esses padrões, esses comportamentos, e essa mudança precisava acontecer. Então, Deus tirou eles da escravidão, mas precisou trabalhar o coração, precisou trabalhar as emoções, precisou trabalhar a fé, precisou trabalhar a dependência, porque não basta a gente sair de um lugar, não basta uma virada de ano, não basta simplesmente a gente olhar, né, um virar do ano do dia 31, né, para o dia 1º de janeiro, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não. Às vezes, Deus ele vai recalcular a nossa rota. Né? Então, há rotas que precisam ser interrompidas, há rotas que precisam ser mudadas. E o interessante, quando a gente fala no calcular de uma rota, nós vamos ver que quando você vai para algum lugar, né? Você, por exemplo, né, quem dirige, eu dirijo, mas no momento não estou dirigindo. Mas quando você vai dirigir, vai para um lugar que é desconhecido, um lugar que você não tem muito domínio, você vai fazer o uso do GPS. Então, você vai colocar lá da onde você está para onde você vai. E o GPS, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um cálculo de rota, levando em conta algumas situações. Que situações são essas? Vai ver como está em tempo real o que está acontecendo na estrada, o que está acontecendo no trânsito. Então, todas essas coisas, elas são observadas, né? Para que, se tem alguma obra, se tem alguma interdição, porque geralmente há vários caminhos que vai te fazer chegar a um destino, a um lugar. Mas se tiver algumas coisas atrapalhando no caminho, ela vai te direcionar por outro. E também acontece que algumas vezes, né, a gente tem até aquela vozinha chata, né, quando você sai da rota que está destinada ali por algum desvio ou por alguma coisa, vai dizer o GPS vai dizer recalculando a rota.
E isso acontece, quando acontece esse recalcular de rota? Esse recalcular de rota, ele vai acontecer quando houver um desvio de rota, quando sair do planejado. E aqui a gente entende, né, dentro da palavra de Deus, dentro do contexto do povo de Israel, que essa rota ela foi recalculada várias vezes. Por quê? A primeira rota foi recalculada por Deus, porque Deus sabia como estava o coração do povo, vendo a guerra, eles voltariam. As demais rotas foram recalculadas várias vezes durante 40 anos. Por quê? Porque o povo constantemente se desviava do propósito, saía do caminho. Então, há rotas que precisam ser interrompidas ou mudadas na nossa vida até mesmo. Quem sabe por quê? Porque nós estamos tentando chegar sem estarmos curados. Estamos tentando chegar sem estarmos preparados. Estamos tentando chegar levando bagagens que não cabem ao novo caminho. Ou simplesmente porque Deus ele quer nos mostrar algo novo nesse percurso. E a grande virada, ela precisa acontecer primeiro dentro de nós. E para que isso aconteça, nós precisamos, antes de tudo, nos reposicionar. Reposicionar. Porque o deserto de Israel não foi um castigo, mas foi um lugar de reposicionamento interno. Havia essa necessidade. Por quê? A gente vê, Jesus mesmo falou, né? O vinho novo, ele não pode ser, né, depositado em odres velhos. Então, vinho novo precisa de odres novos. E quantas vezes Deus ele já nos libertou de algo, Deus já nos libertou de relacionamentos, de vícios, de trauma, de medo, mas nós continuamos voltando emocionalmente, mentalmente, lá atrás, no Egito, no passado. E essa é a diferença entre sair do lugar e sermos transformados por dentro. E interessante, pastor, que lá em Deuteronômio capítulo 2, eu vou ler aqui, ó. Depois viramo-nos e caminhando-nos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Gente, olha que tremendo aqui. Deus diz ao povo assim, ó, vocês já rodearam bastante esse monte. Volte-se agora para o norte. Lembra que eu disse no início que às vezes parece que nós estamos andando em círculos? Que nós não saímos do lugar? E você já percebeu que, vez ou outra, nós usamos essa expressão? Eu preciso de um norte. Eu preciso de uma direção. Parece que eu ando, eu faço, mas não saio do lugar. Quem já teve essa sensação de falar, eu estou precisando de uma direção, ou seja, eu estou precisando de um norte, né? E muitas pessoas estão em busca dessa virada, estão em busca desse norte. E aí Deus vem, intervém e nos dá a direção. O que o norte representa para a nossa vida? O norte ele representa propósito, ele representa um alinhamento, um movimento gerado por Deus. Aleluia. Vou repetir. O norte representa propósito, alinhamento e um movimento guiado por Deus. Aleluia. E é o que Deus tem feito através dessas lives, nos chamando para o norte. Para de rodear. Toma um norte, uma direção. E hoje, assim, o Espírito Santo, ele nos convida a olhar para dentro e a percebermos aonde nós temos andado em círculos. É olhar para dentro e perceber isso. E romper com esses ciclos repetitivos, ciclos viciosos que nos impedem de avançar. Tem muitas coisas, não dá para a gente destrinchar aqui por conta do nosso tempo, mas muitos ciclos, muitas pessoas estão presas em ciclos viciosos que as impedem de avançar. E é preciso romper com esses ciclos de comportamentos, maus hábitos, e é de fato que nos examinar, é olhar para dentro e admitir diante de Deus aonde nós precisamos desse reposicionamento. E também, depois que eu rompo com esses ciclos,
eu preciso também construir ciclos virtuosos. Então, eu rompo com os viciosos e eu vou construir virtuosos. Virtuosos que vão nos fazer alcançar as promessas de Deus, como uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de submissão à palavra de Deus. E concluindo, é deixar, né, que Deus nos ensine um novo caminho. Esse é o tempo de nós recalcularmos a rota com o GPS divino. Né? Eu tenho buscado isso para a minha vida nesses tempos. Eu tenho falado, Senhor, eu quero recalcular a minha rota, eu quero fazer com que esse próximo ano seja de fato direcionado pelo Senhor. A minha agenda seja direcionada por Ti. Então, eu estou agora olhando para mim, para dentro. O que eu preciso fazer? Quais padrões? Quais maus hábitos? Quais ciclos viciosos eu estou presa? Por que eu não estou conseguindo, de repente, avançar, alcançar as promessas? Se tudo está, vamos dizer assim, está caminhando, eu estou fazendo por isso, por aquilo, mas tem coisa que cabe a mim, olhar para dentro e romper. Então, para que nós venhamos a experimentar, de fato, essa virada e termos um 2026 extraordinário na presença de Deus, precisamos recalcular a rota da nossa vida, olhar para dentro, romper com esses ciclos e construir círculos viciosos. Amém. Isso, é isso. Palavra poderosa. A gente que discipula muito, né? Ontem mesmo eu falava isso estava fazendo um discipulado, atendendo, e eu falava isso com uma pessoa, que repensar e recalcular é constantemente necessário. A verdade, Jô, é que muitas coisas que nós fazemos, elas não estão ligadas a que Deus pediu para que façamos. Então, nós vemos muitas pessoas cansadas, vivendo ciclos repetitivos de coisas que Deus nunca pediu para que elas fizessem. E aí, no fim, elas ainda culpam Deus. Não, mas eu estou servindo o Senhor, mas Deus nunca pediu isso. Exatamente. Deus nunca pediu algumas coisas e elas estão presas nisso, né? Eu olho para essa história e é muito intrigante você pensar que Deus liberta. Uns historiadores vão dizer 400 mil pessoas, outros vão dizer 1 milhão de pessoas. Não há uma precisão certa, mas o mínimo ninguém fala menos de 400 mil pessoas que foram libertas do Egito, né? E você pensar que de 400 mil pessoas que foram libertas, apenas 2 pessoas foram daqueles que desfrutaram do cumprimento de uma libertação que não era para durar isso tudo, mas que agora, por falta de sensibilidade e uma visão clara de si mesmo, eles viviam fazendo desvios desnecessários. Exatamente. E aí, eu não sei se você usou um exemplo que eu acho que é fenomenal. Quem está acostumado a usar o GPS, sempre que você recalcula a rota, ele aumenta o tempo. Você está lá para chegar num lugar, aí você entra na rua errada, ele vai recalcular a rota, mas ele vai aumentar 2 minutos. Ele vai aumentar 5 minutos. Exato. Então, recalcular é mais importante, é muito importante, porque quanto menos nós ficarmos recalculando as coisas, menos nós vamos perder tempo. Então, há pessoas que era para elas estarem muito mais à frente. Eu tenho plena convicção disso. Há pessoas que eram para ter vivido promessas de Deus muito antes nas suas vidas, mas por sempre tomarem decisões ruins, precisam sempre ficar recalculando a rota delas. E recalcular é necessário, mas recalcular demonstra uma falta de direção clara. Se perdeu no meio do caminho. E a gente se perde mesmo. Eu acho que, pelo menos, uma vez por ano, a gente tem que repensar tudo que a gente está fazendo. Na verdade, eu faço muito mais vezes no ano isso. Eu paro e repenso todas as coisas que eu estou fazendo. Porque diariamente nós precisamos ter a convicção de que estamos caminhando para o lugar certo. Né? É verdade. Mais uma vez, Deus te usou para falar algo que a própria pastor Isaac falou ontem, que sem transformação, sem deixar as coisas que não cabem mais para trás, não dá para chegar lá. Não dá.
De fato, não. Definitivamente não. Né? E esse texto demonstra muito isso. Tem coisas que não dá para carregarmos mais. O apóstolo Paulo ele é muito enfático, né? Quando ele diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Então as coisas de menino não tem como ficar para trás. E as bagagens que nos prendem, elas vão sempre nos fazer recalcular a rota, seja ela traumas, sejam diversas coisas, Exato. porque a gente vive numa geração que é muito traumatizada. Todos nós temos traumas, né? Mas uma coisa é você ter um trauma e outra coisa é um trauma ter você. E essas pessoas que sempre são tomadas por esses traumas, elas estão sempre recalculando. Sempre Verdade. recalculando, sempre recalculando. Então, recalcular é necessário. Eu vejo isso. Igual você falou, eles estão rodeando, estão perdendo tempo. Eles precisam recalcular para ter menos prejuízo. Mas toda vez que recalculamos, mostra que em algum momento nós perdemos a direção. Exatamente, pastor. É profundo isso, né? É muito Né? profundo. E esse olhar para dentro, porque assim, são várias chaves, né? A gente pode falar que há chaves para virada, é oração, é jejum, é palavra, ok. Várias coisas que nós sabemos que são importantes e necessárias na nossa vida cristã. Mas a gente às vezes esquece o mais importante, que é realmente olhar para dentro, ver o que está errado em nós e admitir. É um princípio, né, até mesmo, né, da ceia, né, da comunhão, da renovação da comunhão com Cristo, né? O que orienta lá a palavra, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos, eu acho que está faltando isso, nos examinarmos, porque é muito fácil também a gente transferir para o outro, né? Ah, eu estou com esse problema por causa de fulano, eu estou com esse problema por causa disso. Mas será que, de repente, a partir de mudanças em nós, as coisas não começam a melhorar? Então, assim, é parar de, de colocar, né, culpas, achar culpas e se vitimizar, porque muitas das vezes nós nos vitimizamos, né? E assumir as nossas responsabilidades. Esse cenário é um cenário muito perigoso, né? Ontem mesmo eu conversava com a Isabela sobre isso, uma situação que a gente estava vendo, e um conhecido que ele é muito bom em colocar a culpa das coisas que deram errado nas pessoas, né? E é uma Exato. característica nossa do ser humano, né? Eu brinco, uma frase que eu ouvi é que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Mas, na verdade, se a gente não fizer essa autoanálise, quais áreas da minha vida que eu preciso recalcular? Que elas estão somente girando em torno de si mesmo. E que eu preciso reconhecer que eu errei. Eu preciso reconhecer que eu tomei decisões erradas, que eu caminhei para um lugar que às vezes Deus não me falou para caminhar, que Deus não me chamou para ir, e eu acabei indo. Exatamente. E aí agora eu preciso voltar, eu preciso recalcular. É melhor perder tempo e chegar lá do que morrer tentando, morrer no deserto, do que. E aí a gente olha para esse texto que você aplicou e nem o líder desse povo terminou lá, entendeu? Exatamente. Gente, isso é Agora, contaminado pela mentalidade. E isso é interessante, porque eu acho incrível na Bíblia que a Bíblia ela não isenta os homens que aparecem das suas falhas, né? Então, Moisés, ele é uma das figuras proféticas mais profundas do Antigo Testamento, junto com Elias. A gente estava lendo o texto de Lucas, capítulo de número 9 hoje, na transfiguração que vai aparecer no monte para Jesus, quem vai aparecer é Elias e Moisés. Então, assim, são figuras emblemáticas, são figuras de liderança que, naquele tempo, no tempo da antiga aliança, o Senhor se encontrava com Moisés face a face. Mas esse que se encontrava com Deus face a face não conseguiu permanecer até o fim na rota correta. E aí agora verdade. ele vai pagar o preço por isso. Então, recalcular é necessário, né? Recalcular é importantíssimo. Deixa uma palavra para esse pessoal aí para a gente orar, Jô. O que você, se você fosse concluir para eles, o que você diria que desses algumas direcionamentos
que o Senhor compartilhou contigo, qual que é o mais importante que você acha? Eu acho que é exatamente isso, né? Nós precisamos desse reposicionamento interno. Eu preciso me reposicionar para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Deus tem promessas para nós, mas às vezes o que nos impede de realmente de alcançar essas promessas é a falta de um reposicionamento nosso, né? Alinhado à palavra, alinhado à vontade do Senhor. Então eu preciso buscar disso. E uma coisa interessante que o senhor falou aí, que eu tenho até falado com algumas pessoas, né, e meditado sobre isso. Nem sempre tudo que é de Deus é para mim fazer. Por exemplo, às vezes você se envolver numa determinada coisa que é de Deus. É de Deus, é para ganhar almas, é para servir, é isso e aquilo. Mas é aquilo que o Senhor quer para mim, naquele momento? É a posição que Deus quer para mim? Né? Então, assim, eu tenho que estar sensível à voz do Senhor. E essa sensibilidade a gente se adquire através de uma vida, né, de oração, uma vida de palavra, uma vida de constante busca. E eu só consigo olhar para dentro quando eu olho para a palavra. Porque a palavra ela é um espelho para nós. Ela é um espelho para a nossa vida. Então, todas as respostas, na verdade, que nós queremos para nós, o porquê isso está acontecendo comigo, o porquê que parece que eu estou andando em círculos, que eu estou parado, por que as coisas não fluem, eu acho que a resposta está na palavra, mas está também muitas das vezes em nós. Porque nós somos, né, responsáveis por aquilo que nós estamos colhendo. Então, aquilo que eu quero colher amanhã, eu preciso plantar hoje. Aquilo que eu estou colhendo hoje é fruto do que eu plantei ontem, ou até mesmo deixei de plantar. Porque muitas das vezes a gente é omisso, a gente deixa de fazer. Então, que nós possamos buscar essa sensibilidade, esse reposicionar interno do Senhor. Olhar para dentro, sabe? Romper mesmo com o que não agrada o Senhor e avançar. Porque o Senhor quer fazer uma obra grande nas nossas vidas e através das nossas vidas, como Deus queria fazer com o povo de Israel. Né? Então, acabou que essa missão foi transferida para nós hoje, né? Para a igreja do Senhor. Né? E hoje a nossa missão é uma missão que é diferenciada da missão de Israel. Né? Enquanto a missão deles era uma missão centrípeta, uma missão para dentro, eles ficavam ali parados e o povo viria a eles, a nossa missão como igreja é uma missão centrífuga, né? Chamados para fora, eclésia. Né? O que é uma centrífuga? As donas de casa aqui que têm máquina de lavar vai entender isso. Quando você coloca a máquina, que ela está no processo final, o que ela faz? Ela centrifuga. O que ela faz com a roupa? O movimento dela faz com que a roupa vá para os cantos, né? Para as paredes ali do tambor da máquina. Então, o que Deus quer fazer conosco, com a igreja? Deus quer nos movimentar para fora. Deus quer nos levar a lugares altos. Mas, para isso, nós precisamos estar reposicionados. Amém. Que você possa receber essa palavra no seu coração e se reposicionar nas áreas que são necessárias. Você possa ter uma imagem clara da sua vida, da sua trajetória, da onde o Senhor quer que você esteja e possa estar exatamente onde o Senhor quer que você esteja. Talvez não é o lugar que você queira, mas se é o lugar que o Senhor quer que você esteja, eu tenho certeza que é o melhor lugar para você estar. E de lá, partindo do centro da vontade de Deus, o Senhor fará grandes viradas na tua vida. Eu creio nisso. Pedir para Joel orar por nós, para estarmos encerrando. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai bondoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, te louvo, te agradeço, glorifico o teu santo nome, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da tua palavra, de estarmos aqui, Senhor, tendo essa oportunidade de reposicionar a nossa vida através dessa reflexão. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo continue falando, movendo através desses dias, como o Senhor tem feito até aqui.
Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós não falamos, o Teu Espírito Santo certamente ministrou ao coração de cada uma dessas pessoas, Pai. E eu te glorifico, Senhor, por essa oportunidade, eu te glorifico por cada vida que aqui está conosco, Senhor, e que o Senhor venha nos ensinar a estarmos, Senhor, nos reposicionando, a estarmos recalculando a rota com o GPS divino, com aquilo Amém. que o Senhor tem para nós, Pai. Flui, Senhor, em nós e através de nós, para que a tua glória resplandeça e que tenhamos, de fato, um 2026 extraordinário na presença Em do nome de Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigada, Amém. pastor Wesley. Obrigada a todos os queridos. Tem algumas amigas aí. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho e pela rica oportunidade. Amém. Obrigado, João. É um prazer estar com você, sua vida, família, João. Que Deus abençoe vocês. Você que está Amém. aí, terminar essa live, manda para alguém que precisa recalcular a rota para que Deus possa ministrar com ele também. Amém? Te espero amanhã, Amém. 7h15 e meio-dia. Estamos aqui com a nossa live da virada. Deus te abençoe.